Pessoal, vou voltar um tema com vocês aqui, né? Que já é um tema que eu já mencionei aqui, já abordei em outros vídeos anteriores aqui do nosso canal, tá? Mas eu vou estar voltando a ele agora com algumas situações específicas aqui relacionadas à assertividade, né? Por que eu estou voltando a esse tema, né? Por dois motivos. Primeiro, porque ele é um tema chave, né? Um tema fundamental para a gente trabalhar e compreender casos de ansiedade social, né? E segundo, porque foi uma sugestão, né, de um inscrito ou alguns inscritos aqui do nosso canal que se interessaram, né, ficaram um pouco curiosos para que eu aprofundasse alguns temas relativos à assertividade, como por exemplo, saber dizer não em algumas situações, saber impor limites, lidar com situações de pressão e coisas desse tipo, tudo bem? Que são situações que, via de regra, são muito complicadas, né, de uma pessoa com fobia social enfrentar, tudo bem? Bom, então a ideia básica aqui, né, é trazer um pouco para vocês o que seria, né, como é que a gente pode estar definindo o que é assertividade, né, ou comportamento assertivo, tudo bem? E como que você pode estar aplicando essa definição conceitual em situações práticas do seu dia a dia, tá? Bom, a assertividade, ela se refere basicamente a uma capacidade que a pessoa tem de expressar desejos, necessidades, opiniões, etc., de uma maneira apropriada em uma relação interpessoal qualquer, né? Seja no trabalho, seja com a família, seja com um parceiro romântico, enfim, qualquer situação social, tá? Para a gente entender um pouquinho mais a assertividade, é sempre interessante a gente fazer um contraponto, isso eu até falei num dos vídeos aqui do canal, a gente fazer um contraponto da assertividade com outros dois estilos de comportamento, né? Que é o comportamento passivo, né? Que é aquela postura que a pessoa ela se submete aos desejos, necessidades e opinião dos outros. Então, por exemplo, ela é aquela pessoa que diz sim para tudo, né? Ela é extremamente passiva. Um exemplo mais claro de passividade é quando você começa a concordar com tudo mesmo discordando, tá? Então, a gente tem esse contraponto aí da assertividade e a gente tem também o comportamento agressivo, né? Que é aquela pessoa que é o oposto do passivo, né? Ela é uma pessoa que, ao invés de se submeter à necessidade dos outros, ela impõe as próprias necessidades e opiniões em relação a uma outra pessoa. Tudo bem? Então, a assertividade ela estaria no meio ali, né? Ela seria um comportamento mais equilibrado diante desses dois outros estilos de comportamento. Tudo bem? Bom, na prática, né, a assertividade ela envolve comportamentos como você conseguir emitir o seu ponto de vista em uma situação social qualquer de uma maneira não agressiva, né? O assertivo é aquela pessoa que, além dele conseguir expressar, né, o que ele sente, o que ele deseja, o que ele pensa de uma forma apropriada, ele leva em consideração os sentimentos e a opinião dos outros, né? Então, é aquela pessoa que, além dela saber se expressar, ela também sabe ouvir e ela respeita o posicionamento e o ponto de vista dos outros. Tudo bem? Então, numa situação, por exemplo, em que alguém te pede um favor, né? E aí pode ser, sei lá, o seu chefe te pede um favor e você considera que esse favor está para além das suas condições ou é um favor inadequado ou alguma coisa assim, né? A pessoa passiva seria aquela que ela aceitaria o favor que o chefe pediu, mesmo considerando esse favor como inadequado. Digamos que
A gente pode dar um exemplo aqui que o seu chefe ele começa a pedir para que você fique além do horário durante muitos dias, né? Mas aí você tem outros compromissos para além do trabalho, né? Então você não poderia estar ficando além do seu horário em determinados dias. Mas aí você aceita, né? Você acata esse pedido sem questionar, né? Então você está tendo ali um comportamento, uma postura passiva. Tudo bem? Digamos que no outro estilo de comportamento, que seria o estilo agressivo, você impõe ao seu chefe, você chega para o seu chefe de uma maneira agressiva e fala que não vai ficar, não vai fazer hora extra, não vai ficar além do horário, porque você tem outro compromisso e tal, mas você fala isso num tom ríspido, num tom agressivo, né? E isso pode trazer consequências prejudiciais para você no trabalho, né? O seu chefe pode, inclusive, aplicar uma punição a você porque você desacatou ele. Tudo bem? De modo que a assertividade, né, seria você conseguir argumentar com o seu chefe no sentido de produzir a consequência que você quer. Qual? Primeiro, você não queimar o seu filme, vamos dizer assim, com o seu chefe, e ao mesmo tempo você obter a consequência de não ficar além do horário nos dias que você não pode. Então repara uma coisa, né? Em termos de consequência, né, isso é uma visão funcional do comportamento, é uma visão que a análise do comportamento propõe, que é a gente olhar o comportamento sempre do ponto de vista funcional, ou seja, do ponto de vista de que consequências o meu comportamento produz. Tá? Inclusive, essa é uma outra forma de classificar a assertividade, né? Não só em relação à forma como o comportamento ele aparece, mas a função ou a consequência que ele produz. Tudo bem? Então, no caso da passividade, o sujeito passivo, nessa situação específica que eu estou dando como exemplo, ele produziria como consequência uma sobrecarga de trabalho, porque ele aceitaria ficar além do horário, produziria como consequência uma ausência nos outros compromissos que ele teria, porque ele vai estar no trabalho, e provavelmente uma frustração com ele mesmo por não ter conseguido dizer não e impor limites para o chefe. Tá? Então, no caso do sujeito agressivo, ele poderia produzir como consequência o não ficar, o não fazer hora extra, o não ficar para além do horário, mas também poderia produzir como consequência uma punição do chefe. Tá? No caso do assertivo, a gente entende, né, como o comportamento mais adequado porque ele vai produzir as consequências mais desejáveis, em vários sentidos. Né? Então, nesse exemplo, ele produziria uma consequência de não se queimar, não criar uma imagem negativa perante o chefe e, ao mesmo tempo, não fazer as horas extras, não ficar além do horário, que é uma coisa que ele não poderia estar fazendo. Tudo bem? Então, essa ideia básica aqui, tá, pessoal, do conceito de assertividade e como que ele poderia estar sendo aplicado na prática, né? Então, eu quero trazer essa ideia adicional da gente poder olhar o comportamento não só através da forma do comportamento, ou seja, o tom de voz que eu falo, a maneira como eu falo, as palavras que eu uso, mas também olhar o comportamento do ponto de vista das consequências que ele produz. Tudo bem? No caso de você lidar com uma situação de pressão, por exemplo, cairia na mesma condição, né? Então, ao mesmo tempo que você poderia, por exemplo, estar utilizando algumas técnicas de relaxamento para você não ficar tão ansioso ou tão nervoso numa situação em que você tem um prazo para cumprir, por exemplo, que o teu chefe está te pressionando, ou que você tem um professor na faculdade ou na escola que está te pressionando, você utilizar uma técnica de relaxamento para administrar os sintomas físicos da ansiedade e, ao mesmo tempo, você conseguir
ter um comportamento assertivo diante daquela pessoa que exerce o controle sobre você, né? No caso pode ser aqui o seu chefe ou um professor, alguma coisa assim, para você conseguir amenizar a situação de pressão. Então, por exemplo, você poderia, por exemplo, conseguir uma extensão do prazo para entregar um trabalho, por exemplo, se você conseguir ter um comportamento assertivo com o seu chefe. Se você conseguir, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, né, se você conseguir desenrolar com o seu chefe para que ele amplie o prazo do seu trabalho. Tudo bem? Então, essa é a ideia básica da assertividade, tá? Que envolve todo esse conjunto de comportamentos, né? De saber dizer não, saber impor limites, expressar opiniões, desejos, necessidades de uma forma apropriada, levando em consideração a posição, as necessidades e os direitos da outra pessoa. Tudo bem? Por esse vídeo é isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.